Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática. Aliás, cartola e probabilidades matemáticas, tudo a ver. Nessa última rodada, valorizamos 10,7 cartoletas. E isso foi um resultado bom ou foi um resultado ruim? Eu nunca me baseio pela média dos cartoleiros. Eu me baseio por duas metas que estabeleci para o campeonato. Uma é ficar no top 100. Já conseguimos, mas temos que nos manter. Então a luta continua. A gente tem que melhorar essa posição e quem sabe até conseguindo isso, aumentar ainda mais a meta. Outra é chegarmos a 500 cartoletas ao longo do campeonato. No campeonato passado, a gente chegou a 510. Mas nesse ano não está tão fácil. A mudança nos scouts do Cartola deu uma complicadazinha nisso aí. Já sobre o top 100, eu fiz o seguinte, para eu saber se estou indo bem na rodada, eu salvei os nomes dos 100 primeiros no meu aplicativo Parciais. Ele dá uma base, ele não é totalmente preciso, mas dá uma base de como vai ser. Ele comete erros, mas os erros que comete para mim, comete para os demais também. De modo que durante o final de semana que eu vou acompanhando, eu vou vendo como estou me saindo e como os outros estão se saindo. Os erros são frequentes, o que é natural. Ninguém tem a fórmula perfeita do Cartola, a fórmula de valorização que o Cartola utiliza. E nos dois casos, nas duas metas estabelecidas, eu posso dizer que o desempenho foi mediano. Foi mediano no top 100, porque já que eu salvei os slugs todos, dá para a gente ir vendo como ficou. E eu estava numa posição bem intermediária. Quem colocou Marcos Paulo se deu melhor. Mas isso mostra até que nosso time está sendo bem armado, porque mesmo sem Marcos Paulo, consegui manter uma posição mediana. Já nas 500 cartoletas, a gente tem que ter uma média de 11. Ficamos com 10,7, o que está muito próximo. Vamos tentar mitar em uma das próximas rodadas, ou algumas delas, para chegarmos nas 500 cartoletas. E vocês, quantas cartoletas valorizaram nessa rodada? Me diz aí nos comentários, vamos fazendo essa interação. Dentre os nossos jogadores, quem mais trouxe cartoleta foi Luan Poli, até mais do que a gente esperava. Sabino com 1,6, mais ou menos dentro do esperado. Daniel Alves, que eu nem estava colocando muita fé, mas se saiu bem, valorizou 1,75. Aliás, todos valorizaram. Quem não valorizou legal, aliás, quem desvalorizou foi Brenner, com menos 0,27 cartoletas. Alguém que a gente esperava muito mais. Inclusive, para ter um time, manter a nossa tradição de times mais agressivos, preferi colocar ele do que Marcos Paulo. Até mesmo porque eu acredito que o potencial dele de pontuação era muito maior que o Marcos Paulo. Só que o atacante do Fluminense surpreendeu e fez 25 pontos. Mas é isso mesmo, são nessas coisas que estão a magia do Cartola, o lado interessante dele. Se fosse apenas uma ciência exata, não teria a menor graça. Sobre os jogos da rodada, eu citaria 3 favoritos. Jogadores que na dúvida, favoritos que tem jogadores que quando nós formos escalar, na dúvida, priorizamos os jogadores desses times. Um é o Palmeiras, que enfrenta o Bahia vem numa fase ruim. O Internacional, que está numa fase ruim, mas o Botafogo está ainda pior. E o Grêmio, mesmo fora de casa, enfrentando o Goiás. O Goiás ganhou do Atlético Goianiense, mas ele ficou fechado ali o tempo todo. Então, acredito num favoritismo maior do Grêmio. Mas tudo não passa de teoria. Precisamos ver na hora que a bola rolar. Por enquanto, vamos vender todos os nossos jogadores e partirmos para contratarmos um novo time. Aqui no gol, nós temos as possibilidades de Fernando Miguel, vem de menos 8, Marcelo Lomba, menos 5. Agora, eu acredito que tem uma chance maior do Fluminense fazer gol no Vasco do que o Botafogo fazer gol no Internacional. Outra boa possibilidade é Everson com menos 4,3. O próprio Diego Cavalieri, quem sabe, defesas difíceis. Não é muito frequente dele fazer.
Eu vou ficar, por conta da extrema desvalorização, com Fernando Miguel. Mas qualquer uma das outras possibilidades também são interessantes. Na lateral, nós temos as possibilidades. Quem vem negativado, Dudu, do Atlético Goianiense, Patrick, jogador de bom potencial. Temos, com a pontuação baixa, Guga, que vem de 0,2. Neto Borges, com 0,6. E os dois laterais prováveis do Palmeiras. A gente não sabe se quem joga realmente é Mike ou se vai ser Marcos Rocha. De qualquer forma, pelo menos meia hora antes do fechamento do mercado, qualquer alteração que faça no time, eu informo aqui para vocês. Eu deixo fixado no topo dos comentários. Como estou acreditando muito no saldo de gol do Palmeiras, eu vou, apesar de eles estarem um pouco mais valorizados que os demais, eu vou ficar com Vinha, certeza absoluta, tem potencial de scouts independente do saldo de gol, e com Mike. Mike já com uma certa ponta de dúvida. Fico muito entre ele, Guga do Atlético e Patrick do Sport. Talvez o Patrick seja até uma melhor opção por já estar desvalorizado. Mas por enquanto, Mike no time. Repito, qualquer alteração, meia hora antes do mercado fechar, no topo dos comentários. Aqui na zaga, eu já tenho uma certeza e várias dúvidas. A certeza é do Iago Maidana. Zagueiro nunca faz tanto ponto. Então vamos priorizar aquele que está mais negativado. Como o Iago Maidana ainda pode ter um pênalti a seu favor, vou confirmar ele. Os outros que me geram dúvidas são Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, de menos 1,5. Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, com menos 0,6. Miranda não é dúvida não, rapaz. Não quero colocar esse rapaz não. A média dele é baixa e ele está numa fase muito ruim. Aqui escondido nós temos Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, vem de menos 1. Temos Adrielson do Sport, a dobra da zaga do Sport. Ao mesmo tempo que é arriscado, pode ser bom. O Sport tem se destacado muito mais pela defesa do que pelo ataque. E enfrenta um Coritiba que vem com o estigma da zona do rebaixamento que sempre abate o time. Então pode ser uma boa dobrar o Sport. Adrielson vem de menos 0,1. Geralmente ele positiva. Pode ser uma boa alternativa. Temos ainda a opção de Marlon do Corinthians, vem de 0,6, mas enfrenta um São Paulo que geralmente faz gol. Temos Canu do Botafogo, de menos 1,6, pode ser uma boa. Ele costuma positivar. Outra indicação que a gente poderia fazer seria Vitor Cuesta. Ele tem melhorado. Os scouts dele, voltou a roubar bola no esquema do Internacional e pode ser uma boa possibilidade. Vou fechar o time, além de Maidana, com Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro cede muita roubada de bola. Então, mesmo que ele perca o saldo de gols, pode ser o jogador que tem uma média boa, principalmente para um zagueiro, pode ser que ele ganhe pontos nos desarmes. Se mantiver o saldo de gol, aí dá uma mitada boa pra gente. Pedro Henrique, se você chegou até aqui, acredito que esteja gostando do vídeo, então aproveite, peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas, beleza? Vamos para o meio de campo. Aqui a gente tem Edson do Bahia com menos 2,7, não conheço bem ele. Ele tem uma média baixa, mas acho que é porque de tanto entrar no final do jogo. Mas, sinceramente, apesar de ser baiano, eu não conheço bem o Edson. Talvez por ser um torcedor ferrenho do Vitória. Negativados, temos ainda o William, Ariel Cabral, Hudson. Hudson pode ser uma boa alternativa. Ele não é muito constante no Cartola, mas é uma possibilidade. Aqui escondido temos Igor Gomes, nem está escondido, vem de menos 0,4. Escondido mesmo nós temos Otero. Otero está numa fase terrível, mas uma hora ele vai fazer um gol de falta, vai ganhar scout
nas finalizações defendidas, é que o próprio Corinthians ataca pouco, então não sofre muitas faltas próximo da área. Mas Otero pode ser uma boa. Jobson do Santos, Jobson vem de menos 2,9, é uma desvalorização forte. Agora ele ainda não ganhou a titularidade completa no Santos. A gente pode colocar e de repente ele sair aqui dos prováveis. Dentre os escondidos temos ainda Christian, do Atlético Paranaense, vem de menos 1,2. Felipe Bachola, do Ceará, ele jogou poucas partidas, tem uma média baixa, mas acredito que seja aquele problema do entrar só no final do jogo. Ele vem de menos 2,7, pode ser uma ótima opção de valorização. Thiago Neves, acredito que o Sport ataque bastante, tem que atacar, né? Ele está na beira da zona do rebaixamento. Thiago Galhardo vem numa fase ruim, mas o potencial dele é inegável. Até convocado para uma seleção brasileira ele foi. Então se ele jogar, eu acho que é uma opção muito interessante para a gente. Temos o Benítez do Vasco, negócio que o conjunto do Vasco não está bom. Tem a volta do Cano, mas a gente não sabe como vai se sair o Benítez. Caio Alexandre, Lucas Evangelista e Arrascaeta também vêm de pontuações baixas. Apesar de termos alguns jogadores negativados, eu vou optar por opções mais agressivas. Tentar fazer um time mais ofensivo. Para isso eu vou confirmar aqui na valorização Arrascaeta, Galhardo do Inter e para fechar o meio de campo, esse jogador aqui, Otero. Acho que em algum momento ele vai se tornar o mito que ele sempre foi no Cartola. No ataque, as nossas melhores possibilidades são, e a gente tem várias. A gente tem esse Dalberto, eu não citaria, não sei até que ponto ele realmente é titular no Sport. Kleber é uma baita opção. Enfrenta o Atlético Goianiense, mesmo sem o Vina, existe uma tendência do Ceará ser bastante ofensivo. Temos Renato Kaiser, Zé Roberto. Zé Roberto zicou pra gente, joga fora de casa. Não sei se é tão bom assim. No meio dos escondidos, nós temos Davó do Corinthians. O Corinthians ataca pouco, mas ele já teve até umas pontuações interessantes. Vem de menos 0,7. Temos ainda as possibilidades. Ricardo Oliveira, nem tanto. Claudinho, com certeza, vem de 0,4. É um baita jogador. O Bragantino deve agredir bastante Fortaleza. Então, uma opção muito interessante. Churim, Eduardo Sacha e Gilberto são outras boas possibilidades. O Gilberto nem tanto, porque a defesa do Palmeiras está muito sólida, muito segura. Mas o Bahia gosta de jogar no contra-ataque. Assim como fizemos no meio de campo, vamos novamente montar um time mais agressivo. Vamos colocar Claudinho do Bragantino. Kleber não é uma opção conservadora. Ele está desvalorizado, mas tem um potencial alto. E o terceiro atacante, ele não está aqui dentre os prováveis, mas acredito que ele deva ir para o jogo. E o potencial é grande. Desde já, cito já o Gabriel, se ele for para o jogo, vou colocar no time, mas se não for Gabriel, vai ser o companheiro de ataque dele, vai ser Pedro. Ambos estão com a pontuação baixa e claro que tem potencial de valorização alto. O Flamengo continua sendo um time ofensivo. A gente diz assim, o Flamengo está numa fase ruim, mas ele está ali entre os 3 primeiros do campeonato. Posso até dizer que está em segundo, porque tem um jogo a menos que o Atlético Mineiro. Então, Pedro ou Gabriel fechando o nosso time. Repito, meia hora antes do mercado fechar, a gente confirma no topo dos comentários. Nosso técnico nessa rodada, a gente tem os mais desvalorizados aqui são, deixa eu botar na ordem, são Marcelo Cabo, Ricardo Sapinto, um fez 0,3, o outro 0,5, Jair Ventura 1,07. Mas assim como fizemos no meio e no ataque, vamos ser agressivos, ofensivos. Acredito no saldo de gol do Palmeiras e acredito em gols,
que o Palmeiras faça. Isso pode potencializar a valorização de Abel Ferreira e é ele que vai estar na nossa equipe. De capitão não faz diferença, mas vamos colocar Claudinho. Nosso time está fechado com Fernando Miguel, Vinha, Mike, Maidana, Pedro Henrique, Arrascaeta, Galhardo, Otero, Claudinho, Kleber, Pedro e Abel Ferreira. Custou 116 cartoletas. Se gostou, deixa um like, que isso aí nos motiva a continuar produzindo material. E não esquece de dizer nos comentários quantas cartoletas vocês fizeram. Vamos interagindo. Abração e uma boa rodada para todos nós.